como é que está a sua mente, como é que está a sua saúde física, mental, emocional e espiritual. Como você tem passado esses dias? Como você tem enfrentado os desafios que estão sendo propostos para toda a humanidade nos dias de hoje? Qual tem sido a sua atitude diante das muitas incertezas que nós vivemos atualmente? Como você tem se comportado? Como você tem reagido diante da crise que se nos apresenta? Qual tem sido a sua motivação nos dias de hoje? Qual tem sido a sua posição diante das inúmeras perguntas que a humanidade tem feito no nosso tempo? Para responder tudo isso, é necessário que você reflita o que realmente tem acontecido no seu interior. Porque aquilo que nos move, aquilo que nos dá rumo, aquilo que nos aponta uma direção, passa pelas nossas emoções, pelas nossas opiniões, pelos nossos pensamentos, e isso reflete na nossa ação dia após dia. E nós temos visto nos dias de hoje muitas pessoas desorientadas, apavoradas, incrédulas, para não dizer em pânico. Por isso eu começo essa nossa live, esse nosso encontro, esse nosso bate-papo diário, propondo a você essa reflexão. Como tem estado a sua vida em face de todos os fatos que estão acontecendo no mundo? Ora, a Bíblia nos traz muitas certezas, assim como muitas orientações que se aplicam em qualquer circunstância. Eu quero começar lendo com vocês o versículo 1 do Salmo de número 40, que eu propus que fosse lido na noite de ontem. Veja o que diz o salmista. Davi escreve assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Se eu atentar para esta palavra, esperei confiantemente no Senhor. E o esperar aqui não tem a ver com aguardar, pura e simplesmente cruzar os braços e ficar passivo, inerte. Não. Esperar tem a ver com ter esperança. Ou seja, o salmista Davi manteve sua confiança e sua esperança no Senhor, até que o Senhor se inclinou, ouviu o seu clamor por socorro. Se nós ficarmos reféns das informações, das estatísticas, dos números, das disputas políticas, das incertezas econômicas, se nós ficarmos reféns do medo, seremos totalmente consumidos pelas nossas próprias aflições. Mas o que a palavra de Deus nos ensina, quando Jesus diz: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele traz ali um princípio muito claro, que é a convicção
de que nós precisamos manter acesa a chama da nossa fé. Em resumo, como está aqui dentro de você? Acesa ou apagada a chama da sua fé? Porque é através da fé que eu me mantenho firme. O salmista aqui, em meio à crise que viveu, ele alega que esperou confiantemente no Senhor. E o Senhor se inclinou e ouviu o seu clamor. Ou seja, se você tiver a mesma atitude de Davi, um homem que, segundo diz as Escrituras, era segundo o coração de Deus. Um homem extremamente voltado para Deus. Se você mantiver essa sua confiança em Deus, como Davi o fez, o Senhor se inclinará e ouvirá o seu clamor. Aprendamos a bater na porta certa. Muitas vezes, nós ficamos em dúvida sobre qual caminho devemos seguir, qual porta devemos bater, a quem devemos pedir auxílio. E nós temos que entender que a nossa resposta vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pois bem, aquilo que nós vamos repartir hoje, espero que traga uma palavra de conforto e de ânimo para você e para mim. Pois nestes dias, todos nós carecemos de uma resposta vinda do Senhor. As pessoas têm esperado respostas nos lugares errados, esperando respostas nas autoridades, esperando respostas no governo, esperando respostas na ciência, esperando respostas na medicina, esperando respostas aqui, ali ou acolá. Mas eu tenho que esperar respostas em Deus. Porém, muitas vezes, Deus usa tudo isso que eu falei, as autoridades, a ciência, a medicina, para canalizar o socorro que nós precisamos. Mas a resposta não veio desses entes. A resposta veio do Senhor, através de um caminho escolhido por Deus. Precisamos entender que a nossa fé não pode estar em pessoas, porque pessoas são falhas, pessoas são limitadas. A nossa fé tem que estar baseada em Deus. Como dizem as Escrituras, o autor e o consumador da nossa fé. Boa noite, Neuza. Boa noite, Dulce. Sejam muito bem-vindas. Que Deus abençoe a vida de vocês, a sua casa, o seu coração muito grandemente nesta noite. Entenda onde você e eu precisamos colocar a nossa fé. E eu faço questão de introduzir a palavra de hoje com esta abordagem. Entenda aonde você vai colocar a sua fé, aonde você vai apostar as suas fichas, aonde você vai depositar a sua esperança, em quem você permanecerá acreditando. Como disse o apóstolo Pedro, para onde nós iremos, Senhor Jesus, se somente tu tens palavras de vida eterna? Agora, veja que interessante, nós que cremos em Deus, não precisamos nos abalar, nos deixar prostrar, nos deixar abater em virtude das circunstâncias. É claro que
vez ou outra, nós sentimos os impactos do que nos cerca, daquilo que está acontecendo no mundo. Uma coisa é você perceber e ser influenciado, sentir as consequências do que está acontecendo. Ninguém na humanidade hoje deixou de uma maneira ou de outra, uns mais, outros menos, de ser afetado por esta pandemia. Mas será que todos estão reagindo da mesma maneira? Ou será que alguns estão em paz, enquanto outros estão em pânico? Será que alguns estão glorificando, enquanto outros estão maldizendo? Será que alguns estão murmurando, enquanto outros estão dando louvores a Deus? É claro que as reações são diferentes, mas o que motivará a minha reação é a minha fé. Porque aquele que confia, ele pode vir a sofrer, mas ele não se abate. Onde eu quero chegar com tudo isso? Você e eu não podemos andar abatidos. Não podemos andar ansiosos. Não podemos andar apavorados. Mas temos que andar em paz. Independente das circunstâncias. Ah, mas a crise, o que eu posso lhe dizer? A crise, ora, a crise. Crises vêm, crises vão. Quem permanece é Cristo. Vou repetir. Crises vêm, crises vão. Quem permanece é Cristo. E eu vou ficar apegado a quem? A crise ou a Cristo? Agora, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre uma situação muito relevante em meio a tantas dúvidas. E o que nós abordaremos agora trará tranquilidade, trará esperança, trará fé e trará paz ao seu coração. Eu quero ler com você alguns versículos do capítulo 3 do livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, logo depois de Gênesis. E nós vamos encontrar aqui uma parte da história do servo do Senhor, que se chamava Moisés. Pois bem, Êxodo capítulo 3, versículo 1, diz: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Quem se lembra do que falávamos ontem a respeito de Elias? Horebe é o monte de Deus. Mesmo lugar para onde se dirigiu Elias quando estava em crise e quando Deus se encontrou com ele, após ele haver feito aquela refeição ofertada pelo anjo e ter percorrido, caminhado pelo deserto 40 dias e 40 noites. Foi para Horebe que Elias foi. E aqui é para Horebe, o monte de Deus, que Moisés vai. Moisés, assim como Elias, tem um encontro com Deus neste monte. E o encontro entre Moisés e o Senhor foi emblemático e mudou totalmente a vida de Moisés. Eu já disse e repito, ninguém, lembram de Jacó? Ninguém que tem um encontro com Deus sai desse encontro da mesma maneira que chegou. Elias foi renovado. Moisés será convocado. Jacó foi transformado. E assim sucessivamente. Ninguém volta de um encontro com Deus da mesma maneira que foi. E aqui, neste texto,
veremos o encontro de Moisés com Deus. Boa noite, Roberto da Hora. Como é que você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui entre nós. Deus abençoe você e a sua família. Bom tê-lo conosco. Pois bem, continuemos a leitura. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Algo chamou a atenção de Moisés. Assim como algo deve chamar a sua atenção, a minha atenção. Boa noite, Ana Maria. Tudo bem? Deus te abençoe. Bem-vinda. Preste muita atenção. Se eu e se você não atentarmos para os sinais, perderemos a oportunidade de ter o nosso encontro com Deus. Se Moisés não reparasse naquele arbusto, naquela sarça ardendo em chamas, sem se consumir, ele teria perdido a oportunidade de ter um encontro com Deus. E aqui eu já quero abordar clara e diretamente com você este ponto. Não perca a oportunidade que Deus está te dando. Ele está tentando chamar a sua atenção. Muitas vezes, meus queridos e minhas queridas, Deus permite que certas crises aconteçam para conseguir a nossa atenção. Não resta dúvida, nos dias atuais, as pessoas estão muito mais sensíveis, buscando muito mais a Deus do que buscavam 3 meses atrás, por exemplo. Quando não se falava em crise, quando não se falava em pandemia. 3 meses atrás, há um vírus lá na China. Tanto é que, em fevereiro, houve carnaval, ninguém mudou em nada a rotina. Pois é. Será que Deus não está tentando chamar a sua atenção, a minha atenção, a atenção das pessoas, com isto que ele permitiu que acontecesse? E por que Deus desejaria chamar a minha atenção e a sua atenção? Pelo mesmo motivo que Deus chamou a atenção de Moisés. Simplesmente porque ele tem um propósito para a sua vida. Boa noite, Fernando Antunes, tudo bem? Seja bem-vindo, bom tê-lo conosco novamente. Deus te abençoe. Deus queria chamar a atenção de Moisés porque Deus tinha um propósito para Moisés. Deus está chamando a sua atenção. Preste atenção ao toque do Senhor, porque ele tem um propósito para a sua vida. Não perca a oportunidade de ter um encontro com Deus. Repito, ouça. Não perca a oportunidade de ter um encontro com Deus. Esqueça a religião, esqueça nomes, denominações, placas. Esqueça tudo isso. Eu estou falando de um encontro com o Senhor Deus dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Deus vivo, nosso Pai. Ele quer ter um encontro com você, porque ele tem um propósito na sua vida. Se você crê nisso, é tempo então de ouvir, como diz a palavra de Deus na carta escrita às igrejas do Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Deus está chamando a sua atenção nesses dias. Não se faça de surdo, não se distraia. Não perca a oportunidade, não perca o chamado, não perca esta linda convocação de Deus para a sua vida. E Moisés viu aquela maravilha e ele foi e disse: eu vou me aproximar para ver essa maravilha de perto. Olha só que coisa! Aquela planta está em chamas, mas ela não se consome. E isso tudo no monte de Deus, em Horebe. Pois bem,
Versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deixa eu fazer uma outra observação aqui que talvez você não se dê conta. Quando Deus fala conosco, escute, ele nos chama pelo nosso nome. Por mais que hoje existam mais de 7 bilhões de pessoas no mundo vivas, fora as que já se foram, Deus conhece cada um pelo seu nome. Quando Deus se dirige a mim, ele me chama pelo meu nome. Quando Deus se dirige a você, Dulce, Neuza, Roberto da Hora, Ana Maria, Fernando, ele chama você pelo seu nome. Porque ele te conhece. Você não é um estranho para Deus. Você é filho. Vocês já viram um pai que não conhece o seu filho pelo nome? Nosso Pai Celestial nos conhece pelo nosso nome. Então Deus falou com Moisés da seguinte maneira: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Interessante essa resposta de Moisés. Ele já se dirigiu a Deus como Senhor. Não há como não reconhecer o senhorio de Deus quando nós temos um encontro verdadeiro com Ele. Vou repetir. Não há como não reconhecer o senhorio de Deus quando temos um encontro verdadeiro com Ele. Deus tem marcado um encontro comigo e com você. Você está aberto? Está disponível? Muitas vezes Deus marca encontro conosco e nós não estamos disponíveis. Aí Ele é obrigado a chamar nossa atenção de alguma maneira mais enérgica. Igual um pai que é obrigado a chamar a atenção do seu filho porque o seu filho não está ouvindo a sua chamada. Você tem ouvido ao Senhor? Você tem ouvido o chamado dele? Moisés respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E Deus continuou, versículo 5. Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O que é que torna uma terra santa? A presença de Deus. Aquele lugar passou a ser sagrado, porque Deus estava ali. Nosso lar, nossa vida, nossa família é sagrada, porque Deus está ali. E de uma forma muito reverente, Deus determinou: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque eu estou aqui. E Moisés obedece. E disse mais Deus, versículo 6, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Deus estava ali. Deus veio para ter um encontro com Moisés. Deus tem vindo para ter um encontro com você e comigo. Isso é um privilégio. Imagine, o Todo-Poderoso marcou um encontro comigo, com você, com Moisés. Que honra, que privilégio, que bênção, que graça, que delícia. O grande Senhor presente. E Moisés, diante do poderio, diante da formosura, diante da autoridade de Deus, ele escondeu o rosto. Porque ele temeu olhar para Deus. E disse ainda o Senhor, versículo 7, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim,
e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo de Israel, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés ao Senhor Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Vocês estão entendendo? Deus marcou um encontro com Moisés, chamou a atenção de Moisés. Moisés foi até ele. Deus falou com ele, chamou-o pelo seu nome. E então, quando ele conseguiu a atenção de Moisés, e Moisés se posicionou reverente, sem as sandálias, nós precisamos tirar aquilo que nos cobre. Precisamos ter um contato direto com Deus. A sandália seria uma espécie de barreira. Porque aquela terra era santa, palavras do Senhor Deus. Então, quando Moisés tirou as sandálias, a sua pele, o seu corpo, tocou a terra. Sendo assim, ele teve contato com o santo. Já que ele não poderia tocar diretamente em Deus, ele tocou na terra que Deus estava santificando pela sua presença. E ele, prostrado, com o rosto coberto, ouviu o propósito de Deus. Eu falei agora há pouco. Deus marcou um encontro com você, porque ele tem um propósito para a sua vida. Assim como ele marcou um encontro com Moisés, porque ele tinha um propósito na vida de Moisés. Assim como nós estudamos ontem, Deus marcou um encontro com Elias, porque ele tinha um propósito com Elias. Não é diferente com você e comigo. Como foi com os heróis da fé na antiguidade, assim o é nos dias de hoje, conosco, porque Deus é o mesmo, o eterno, o grande eu sou, o todo-poderoso. E nesta noite, esteja pronto para este encontro com Deus. E aí, Deus fala qual era o propósito dele, acerca do sofrimento do povo que era cativo no Egito, e que Deus havia descido dos céus para libertar o seu povo, porque ele ouviu o clamor dos seus filhos. E que então Moisés era o homem escolhido por Deus para ir à presença do Faraó, o rei mais poderoso da terra naquela época, e dizer que o Faraó libertasse o povo. E aí Moisés ouve tudo isso, ele olha para a realidade, vê quem ele é, o quão limitado, o quão pequeno ele é, e ele diz assim para Deus: quem sou eu? Como você pode estar dizendo hoje, diante daquilo que está acontecendo, quem sou eu em meio a essa pandemia? Quem sou eu em meio a essa crise? Quem sou eu em meio a esse problema? Quem sou eu para sair dessa situação? Quem sou eu em meio a esse burburinho? Em meio a esse turbilhão? Em meio a esse caos? Quem sou eu? Pare. A questão não é quem é você. A questão é quem está com você. Aleluia. Olha o que Deus diz para Moisés. E este é o principal ponto que abordaremos hoje. Versículo 12. Deus lhe respondeu. Oh, glória a Deus. Eu serei contigo. Eu serei contigo. Então pare de pensar quem é você e comece a refletir sobre quem está com você. A questão não é olhar para você, é olhar para o Senhor, a andar com você. Digam-me uma coisa. O nosso maior privilégio qual é? O nosso maior privilégio é, única e exclusivamente, o nosso Deus andar conosco. Ah, mas de onde você está tirando isso? Jesus, como é que a Bíblia o chama? Emanuel, que significa Deus conosco. O nosso Deus, nós servimos a um Deus que anda conosco. Qual é o povo, qual é
o servo, qual é o seguidor que tem o privilégio de andar com o seu Deus. Eu posso dizer, o meu Deus anda comigo. Ele é invisível, mas ele anda comigo. Mas nem porque ele é invisível, ele é menor. Ainda que eu não o veja, ele é quem ele é. Deus é Deus. Eu não sei que tipo de luta você está enfrentando hoje, mas pare de olhar para você e comece a olhar quem anda com você. Você vai ver que muda totalmente a situação. Lembram de Davi? Ele lutou contra Golias. Sabe onde é que estava a convicção de Davi que ele venceria Golias? Olha só o que diz a Bíblia. Você vem contra nós com espada e lança. Nós vamos contra você em o nome do Senhor. Não importa o tamanho do gigante. O que importa, se você pensar no tamanho de Golias e no tamanho de Davi, é desproporcional, é desumano, é impensável, é ridículo. Porém, a questão não era o tamanho de Davi, e sim o tamanho de quem estava com Davi. E Davi tinha essa convicção, então ele não tinha medo de Golias. Todos os outros, até Saul, o rei, temeu Golias, menos o pequenino, jovem, inexperiente Davi. Nós precisamos parar de olhar quem somos e olhar com quem nós andamos. Você anda acompanhado pelo seu Deus. E isso faz toda a diferença. Você não anda sozinho. Então não é a sua força que conta. Não é a minha força que conta. É a força de quem está comigo. É o poder de quem está comigo. É a autoridade de quem está comigo. Nosso Deus anda conosco. Deus disse a Moisés: esqueça, não olhe para você, não olhe para Faraó, olhe para mim, porque eu serei contigo. Pare, por favor, de olhar a crise e passe a olhar quem está com você em meio à crise. Eu tenho buscado, claro, eu sou humano, como você. Pequeno, limitado, pecador e falho como você. Mas eu tenho lutado e te convido a fazer o mesmo, para não olhar para mim, e sim olhar para quem está comigo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Quando eu posso olhar para esse Senhor e não para mim mesmo, eu começo a ter paz. Eu não tenho que olhar para o problema comparado ao meu tamanho. Eu tenho que olhar para o problema, seja ele qual for, comparado com o tamanho de quem anda comigo. E quem anda comigo é o Senhor. Quem foi a Faraó junto com Moisés foi Deus. E ninguém menos do que ele. E sendo Deus o acompanhante de Moisés, Deus o honrou. Vieram as pragas, ninguém disse que seria fácil, ninguém disse que seria de primeira, ninguém disse que Faraó aceitaria facilmente. E muitas vezes Deus permite que as coisas sejam mais demoradas
no tempo dele, conforme a vontade dele, para manifestar o seu poder. Como Deus manifestou o seu poder se levantando contra o Egito. Deus é quem se manifesta quando nós andamos na direção para a qual ele aponta. Moisés, ainda que relutante, ele foi na direção que Deus determinou. E aqui eu faço uma pausa para te perguntar: você tem andado na direção para a qual Deus te determinou? Ou você tem seguido a sua própria direção? Porque isso é muito importante. Deus só irá comigo se eu for para onde Ele quer que eu vá. Se não, eu vou sozinho. Presta atenção nisso. Isso faz toda a diferença. Porque não adianta eu ir para onde me der vontade, onde eu bem entender, e achar que Deus vai comigo. Aí não. Deus só irá comigo se eu for para onde Ele quer que eu vá. Porque se Moisés não fosse obedecer à vontade do Senhor e caminhar para onde Deus queria que ele caminhasse, Deus não iria com ele. E ao longo dos anos, Moisés aprendeu isso. Olha só. Depois você lê com calma o capítulo 33 do livro de Êxodo. Mas eu quero pensar aqui um versículo. O versículo 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Se a tua presença não vai comigo, eu não vou. Eu só vou se a tua presença for comigo. Eu não quero, em outras palavras, disse Moisés, ir se a tua presença não for comigo. E eu tenho dito isso na minha vida todos os dias. Minha família, minha esposa, meus pais são testemunhas disso. Eu não vou porque eu não quero ir sem a presença de Deus aonde eu tiver que ir. Por quê? Anos atrás, fui para lugares onde não eram lugares determinados por Deus. E Deus não foi. E eu posso assegurar que andar sem Deus não vale a pena. Mas andar com Ele faz toda a diferença. E no dia de hoje eu quero te dizer, vá para onde Deus quer que você vá. Porque não é bom andar sozinho. Mas faz toda a diferença andar com Ele. E hoje mesmo, Deus está te convidando a andar com Ele. No caminho que Ele determinou. Lembra, eu falei há pouco, Deus está com um marcado encontro com você. Porque Ele tem um propósito para a sua vida. E no momento em que você tomar esse propósito e assumir esse compromisso, fizer com Deus esta aliança, Ele irá com você. E não importa quem se levante, se um faraó, se um gigante Golias, se uma cova de leões, se uma fornalha de fogo ardente, não importa quem se levantar contra você. Se Deus for contigo, você não vai fracassar. O servo do Senhor, se ele andar na direção que Deus quer que ele ande, Deus vai com ele. E o fato de Deus estar com ele lhe garante paz, lhe garante bênção, lhe garante graça, lhe garante salvação. Da mesma forma, anos mais tarde, Deus fala para Josué, sucessor de Moisés: eu serei contigo.
Josué capítulo 1, versículos 8, 9, por ali. Como fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Seja forte, seja corajoso. Não se afaste do livro da lei. Medita nele de dia e de noite. E tenha o cuidado de guardar tudo quanto ali está ordenado. Seja forte, disse o Senhor a Josué. E o que é que nos faz fortes? Deus conosco. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, ele deixa muito claro isto. Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1, 26 e 27. Cristo em nós, a esperança da glória. Mas se Cristo não estiver em nós, não há glória. Não há vitória. Não há sucesso que vale a pena sem Deus. E nesta noite, eu não tenho dúvidas de que Deus está em um marcado encontro com você. Porque Ele tem um propósito para a sua vida. E se você andar nesse propósito, Ele irá contigo. Se você andar com Ele, Ele irá com você. Porém, Deus não tem compromisso algum de andar com você se você não seguir o propósito dele. Então é necessário orar, ter comunhão com Deus, conhecer a Deus através da sua palavra, para saber o que Ele espera de nós, qual é o seu propósito, para que andemos nesse propósito, e então Ele ande conosco. Eu quero orar com você. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, que nos revela o quanto tu nos amas e o quanto tu desejas estar ao nosso lado sempre. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela vida de cada um dos meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão comigo neste momento e os que mais tarde nos ouvirão através das redes sociais. Eu abençoo a vida de cada um e te peço, ó Espírito Santo de Deus, visites a cada coração, a fim de que toque e torne vivas estas palavras que estão sendo semeadas no dia de hoje. Eu abençoo a cada um e rogo a ti que o teu Santo Espírito complete a obra, fazendo com que essa semente brote no coração de todos nós. Eu te agradeço e lanço fora todo e qualquer empecilho ou confusão que o inimigo vier a semear na vida de cada um de nós. E também te peço, Senhor, que tu possas se manifestar a cada um, em cada coração, trazendo paz, revelando qual é o seu propósito, a fim de que possamos todos nós andarmos contigo, não mais andando sozinhos, mas andarmos contigo. Em todo o nosso tempo, em toda a nossa história, em toda a nossa vida, então as crises serão muito menores, porque estaremos ligados a Cristo, que é infinitamente mais poderoso que as mais absolutas crises que possam nos atingir. Eu te agradeço e te peço, completa a tua obra, ó Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, para terminarmos, eu quero aqui pontuar o quanto é precioso para o homem que o seu Deus ande com ele. Cristo, Jesus, Filho de Deus, que viveu entre nós na condição humana
por 33 anos. Durante toda a sua história, durante toda a sua trajetória, ele enfrentou todo tipo de situação. E em momento algum, ele se desesperou, exceto numa ocasião. Quando ele estava na cruz, momentos antes de concluir a sua obra, no momento em que ele recebeu, crucificado, toda a carga de todo o pecado da humanidade inteira, em todos os tempos, por um instante, por um único instante, o Pai se afastou. Imediatamente Jesus sentiu esta ausência, porque ele e o Pai eram um, ligados, inseparáveis pelo amor, pela comunhão. Mas a carga, Deus abomina o pecado. E a carga de pecado sobre Cristo naquele episódio era tão absurda que o Pai se afastou. Imediatamente Jesus começa a clamar e ele diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Traduzindo: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não poderia viver sem o Pai. O único momento em que Cristo foi impactado pela ausência do Pai foi doloroso. E se eu e você tivermos essa comunhão com o Pai, ninguém nos poderá resistir. Não haverá crise maior do que Cristo em nós. Deus não vai me desamparar, nem te desamparar se eu andar no propósito dele. Veja como isso é relevante, porque ninguém menos do que o próprio Cristo não pôde lidar com a ausência do Pai. Como é que nós, muito menores que Jesus, podemos cogitar, sequer cogitar, andarmos longe do Senhor? Quem já tentou, como eu, sabe que não vale a pena. Hoje, afirmo e reafirmo, no mundo natural e no espiritual, não mais andarei para qualquer lugar para onde Deus não vá comigo. Tome isso para a sua vida. Não vá, não ande, não tome posições, não siga direções nas quais Deus não vá com você. Não importa o tamanho do desafio, se Deus for com você, você vai ser abençoado. Se Deus não for com você, pode ser uma coisa tão simples. Não há garantia de nada. Deus abençoe a sua vida. Deus traga sobre você a revelação. A palavra de hoje foi uma palavra basicamente profética. E eu oro a Deus para que você tenha o discernimento. Aliás, eu vou fazer uma sugestão que eu não fiz nas outras vezes, até hoje. Faça o seguinte. Escute de novo essa palavra. Se não hoje, amanhã. Separe um tempo, escute de novo. Assista outra vez. Com o coração aberto. E assuma um compromisso com Deus. Deus te abençoe. Se Deus quiser, amanhã estaremos juntos para a nossa 30ª ministração. Lá se vai um mês de palavra de Deus. E é só o começo. Fique com Deus. Um forte abraço. Um beijo muito carinhoso. E até amanhã, se Deus quiser. Bom descanso. Tchau, tchau.